Existe um erro silencioso que quase todas as pessoas cometem quando o assunto é batalha espiritual. É um erro sutil, quase invisível, mas que tem o poder de anular anos de oração e manter famílias inteiras presas em ciclos de derrota. A maioria das pessoas acredita, de forma inocente, que a guerra espiritual começa quando algo estranho acontece. Você tem um pesadelo terrível, sente um calafrio na espinha, ou uma porta se fecha inexplicavelmente na sua vida financeira, e então, só então, você decide guerrear. Mas eu preciso ser honesto com você logo no início deste vídeo. Se você espera o ataque se manifestar para começar a lutar, você já está em desvantagem. A verdadeira guerra espiritual não começa no susto. Ela começa no entendimento, ou, infelizmente, na falta dele. Ao longo de muitos anos, observando como o mundo espiritual opera e tendo conhecido a profundidade de como as trevas se organizam, eu percebi um padrão assustador. Vejo pessoas boas, pessoas de fé, que oram, jejuam, repetem frases poderosas, mas continuam presas. Elas vivem cansadas. Elas enfrentam vícios que somem e voltam. Elas veem a prosperidade chegar na mão e escorrer pelos dedos como areia. E elas se perguntam: Deus não está me ouvindo? A resposta não é que Deus não ouve. A resposta é que o mundo espiritual funciona por leis, princípios e permissões. E ignorar essas leis deixa você vulnerável. Não importa o quão alto você grite. Hoje, nós não vamos apenas fazer uma oração. Nós vamos desmontar a estrutura que permite que o mal toque na sua vida. Eu vou te ensinar o que chamo de a oração suprema, não porque ela seja mágica, mas porque ela é baseada na legalidade espiritual que fecha portas e cala vozes de acusação. Se você sente que sua vida está andando em círculos, se sente um peso sem explicação ou confusão mental, fique comigo até o final. O que vamos conversar aqui vai mudar a forma como você enxerga a sua realidade. Antes de entrarmos nesse conhecimento profundo, eu quero pedir um gesto simples, mas importante. Deixe o seu gostei neste vídeo. Isso não é vaidade. É uma forma de dizer a esta plataforma que este conteúdo é relevante e precisa chegar a outras pessoas que estão sofrendo. E por favor, escreva aqui nos comentários de qual cidade ou país você está me acompanhando hoje. É sempre uma alegria imensa saber onde nossa voz está chegando e quem são os guerreiros que estão conosco nesta jornada. Se você já fez isso, respire fundo. Abra seus ouvidos espirituais. Vamos começar. Parte 2. Autoridade intelectual e a realidade invisível. Para entender como quebrar um ataque de bruxaria ou feitiçaria, precisamos primeiro desmistificar o que isso significa. Existem conhecimentos que você não aprende em livros comuns ou em conversas superficiais. São entendimentos adquiridos com o tempo, com observação profunda e muitas vezes vendo de perto como o inimigo reage às atitudes humanas. Uma coisa que aprendi observando os padrões espirituais é que o reino das trevas não é bagunçado. Ele é hierárquico e legalista. O mundo espiritual responde a 4 coisas principais: ordem, palavra, intenção e posição. Muitas pessoas têm uma visão infantil da feitiçaria. Elas imaginam caldeirões, bonecos e rituais macabros em encruzilhadas. Sim, isso existe, mas o ataque mais perigoso não é o que faz barulho. O ataque mais eficaz das trevas é aquele que opera na sutileza, na mente e nas emoções. O maior erro é pensar que para você ser atingido, alguém precisa ir lá fora e fazer um ritual com o seu nome. Às vezes, o ataque vem de palavras lançadas por pessoas próximas com inveja profunda. Às vezes, vem de acordos inconscientes que você mesmo fez através de traumas não curados. O mundo espiritual é como um tribunal. Nada acontece por acaso. Se há um demônio ou uma influência maligna operando na sua casa, na sua saúde ou nas suas finanças, ele precisa de uma permissão legal para estar ali. O diabo não pode tocar em quem está totalmente blindado pela verdade e pela justiça, a menos que encontre uma brecha, e é aqui que entra a autoridade. Autoridade não é gritar com o diabo. Autoridade é saber que você não tem brechas. Quando você entende isso, o medo vai embora, porque o medo é o combustível da feitiçaria. Quando você sabe quem é e como o mundo espiritual responde à sua voz, você deixa de ser presa e passa a ser o predador das obras das trevas. Parte 3.
O que realmente é um ataque, sinais que você ignora. Vamos trazer isso para a prática. Como saber se o que você está vivendo é apenas a dificuldade natural da vida ou se existe uma influência espiritual, uma feitiçaria ou um bloqueio maligno atuando contra você? Precisamos ser maduros aqui. Nem tudo é o diabo. Se você gasta mais do que ganha, sua falência não é feitiçaria, é imprudência. Mas existem padrões que desafiam a lógica. Existem situações onde a matemática da vida não fecha. Um ataque espiritual de alto nível, muitas vezes, se manifesta como uma repetição de fracassos sem causa lógica. Você já sentiu que está prestes a conquistar algo e no último segundo algo acontece e tudo desmorona? E isso acontece repetidas vezes, quase como um ciclo programado? Isso é um sinal de barreira espiritual. Outro sinal clássico é o esgotamento espiritual repentino. Você acorda bem, mas ao entrar em certos ambientes ou falar com certas pessoas, sua energia é drenada instantaneamente. Você sente um peso nos ombros, uma dor na nuca que remédio nenhum cura, ou um desânimo tão profundo que até orar parece impossível. Há também os conflitos que surgem do nada. A paz reina na sua casa e, de repente, por um motivo fútil, explode uma guerra de palavras que fere e destrói relacionamentos. Isso é manipulação de atmosfera. Vícios que resistem à força de vontade, pensamentos obsessivos que não parecem seus, medo persistente mesmo quando tudo está seguro. Tudo isso são sintomas. Mas atenção, não são apenas ataques, são evidências de que existe uma porta aberta. E a feitiçaria, seja ela enviada ou adquirida, funciona como um gancho que se prende nessas portas. Parte 4. Base bíblica e a posição de governo. A Bíblia é muito clara sobre isso, mas muitas vezes lemos os versículos sem entender a profundidade jurídica deles. Em Oséias 4:6, está escrito: "O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento." Perceba que o texto não diz que o povo pereceu, porque o diabo era forte demais. Diz que pereceu porque não sabia como se defender. A ignorância é a maior arma do inimigo. Outro princípio fundamental está em Mateus, quando Jesus diz: "Tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus." Isso não é poesia. Isso é uma chave de autoridade. Significa que nós temos a responsabilidade de permitir ou proibir. A oração, segundo a Bíblia, não é um mecanismo de pedir favor para Deus o tempo todo, como se ele fosse um funcionário dos nossos desejos. A oração madura é um posicionamento de governo. É quando você, revestido da autoridade de Cristo, olha para a situação ilegal na sua vida e diz: "Acabou. Eu retiro a permissão disso estar aqui." Tiago diz: "Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Mas antes de resistir, ele diz: "Sujeitai-vos a Deus." Essa é a ordem. Alinhamento primeiro, autoridade depois. Muitas pessoas tentam expulsar demônios gritando, mas suas vidas estão desalinhadas, cheias de rancor, falta de perdão e medo. O mundo espiritual não respeita o volume da sua voz. Ele respeita a pureza do seu alinhamento e a verdade que você carrega. A Bíblia não apresenta a oração como magia, mas como uma posição legal de filho que conhece os seus direitos e deveres. Parte 5. História e exemplo prático. A chave da mudança. Para ilustrar isso, quero compartilhar algo que observei certa vez. Uma situação que exemplifica perfeitamente a diferença entre orar com medo e orar com autoridade. Havia uma pessoa que parecia fazer tudo certo. Frequentava a igreja, lia a Bíblia, era honesta, mas a vida dela era travada. Relacionamentos nunca firmavam, o dinheiro sumia de formas bizarras e ela vivia doente. Ela orava todas as noites, chorando, pedindo: "Senhor, por favor, tira isso de mim, eu não aguento mais, tenha misericórdia." Ela orava assim por anos, e nada mudava. Ao observar a situação com discernimento, ficou claro que o problema não era falta de fé em Deus, mas a posição dela. Ela orava como uma vítima. Ela orava concordando com a derrota, implorando por socorro, mas nunca se levantando para fechar as brechas que permitiam aquele ataque. Ela tinha mágoas profundas de familiares e vivia declarando palavras de derrota sobre si mesma durante o dia, para depois tentar anular isso com uma oração à noite. A virada de chave aconteceu quando ela entendeu que precisava mudar a postura.
Ela parou de pedir, por favor, para o inimigo sair. Ela entendeu que tinha autoridade. Ela perdoou quem precisava perdoar, fechando a porta legal, e começou a decretar a vontade de Deus. A oração dela mudou de Deus me ajude para em nome de Jesus, eu quebro toda a aliança com a miséria e ordeno que esse espírito saia. Em poucas semanas, o que não mudou em anos foi transformado. O peso sumiu, as portas se abriram. Não porque Deus mudou, mas porque ela mudou de posição. Às vezes, não é que o mal seja forte demais, é que você ainda não assumiu o seu lugar de autoridade para mandá-lo embora. Parte 6. Os 4 pilares da oração suprema. Agora, nós vamos entrar no coração deste ensinamento. O que torna uma oração realmente capaz de quebrar ataques de feitiçaria, maldições hereditárias e bloqueios, não são as palavras bonitas, é a estrutura espiritual que sustenta essas palavras. A oração suprema tem 4 pilares fundamentais. Se faltar um deles, a oração perde força. Pilar 1. Consciência espiritual. Você precisa saber o que está enfrentando. Não adianta atirar no escuro. Antes de orar, pare e peça ao Espírito Santo. O que está por trás disso? É inveja? É um legado familiar? É uma consequência de um erro meu? A consciência traz luz, e as trevas não podem ficar onde há luz. Pilar 2. Posicionamento. Você não entra na guerra como um mendigo. Você entra como um general. Sua postura corporal e mental deve ser de confiança. A dúvida anula a oração. Quem duvida é como a onda do mar levada pelo vento. Você precisa crer que quando você fala, o céu te apoia e o inferno tem que obedecer. Pilar 3. Renúncia e fechamento de brechas. Este é o ponto mais importante e o mais ignorado. Antes de expulsar o mal, você deve renunciar ao direito dele estar ali. Se você tem um vício, confesse e renuncie ao prazer daquele vício. Se você tem ódio, renuncie ao direito de se vingar. A renúncia tira a legalidade do inimigo. É como cancelar o contrato de aluguel antes de despejar o inquilino indesejado. Pilar 4. Palavra com direção. A sua fala precisa ter alvo, intenção e fundamento bíblico. Não use palavras vazias. Use a palavra de Deus como uma espada. Está escrito. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu com o diabo, ele disse, está escrito. A palavra direcionada é um míssil teleguiado no mundo espiritual. Parte 7. Preparação para a batalha. O estado da mente. Estamos quase chegando ao momento da nossa oração, mas antes eu preciso preparar o seu espírito. Vícios, ciclos familiares, comportamentos autodestrutivos. Muitas vezes achamos que isso é apenas psicológico ou o jeito da família, mas espiritualmente, isso são âncoras. A feitiçaria moderna nem sempre é um boneco espetado. A feitiçaria moderna é a manipulação da mente para que você se autodestrua. É a voz que diz, você nunca vai conseguir. Sua família sempre foi assim. Para quebrar isso agora, eu quero que você se posicione onde você estiver. Se puder, sente-se com a coluna ereta ou fique de pé. Não faça essa oração deitado, relaxado, como se estivesse dormindo. O corpo comunica autoridade. Silencie a sua mente agora. Esqueça a notificação do celular, esqueça o barulho da rua. Foque apenas na sua realidade espiritual. Identifique agora o que tem te atacado. Visualize esse problema não como um monstro gigante, mas como um intruso ilegal na sua propriedade. Você vai assumir a responsabilidade. Você vai parar de culpar os outros e vai tomar as rédeas da sua vida espiritual agora. Respire fundo. Encha seus pulmões de ar e solte devagar, acalmando a ansiedade. A ansiedade é inimiga da fé. Você está pronto? Vamos entrar na sala do trono e, ao mesmo tempo, no campo de batalha. Repita essa oração comigo, ou em voz alta, ou no silêncio do seu coração, mas com toda a intenção da sua alma. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eu me apresento diante de Ti agora, não pela minha própria justiça, mas coberto pelo sangue de Jesus. Eu reconheço a Tua soberania sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre o meu espírito. Neste momento, Pai, eu peço perdão pelos meus pecados, pelas portas que abri consciente ou inconscientemente. Eu perdoo agora qualquer pessoa que tenha me ferido,
me amaldiçoado ou me desejado o mal. Eu libero o perdão e recolho a minha autoridade de volta. Eu decido fechar todas as brechas legais que o inimigo usou contra mim até hoje. Em nome de Jesus Cristo, eu entro agora no tribunal espiritual e cancelo toda palavra de maldição lançada contra a minha vida. Se houver feitiçaria, reza contrária, inveja, olho gordo ou rituais feitos com o meu nome, eu declaro agora que eles perdem a validade. Eu renuncio a toda aliança com as trevas feita por mim ou pelos meus antepassados. Eu quebro a corrente de vício. Eu quebro a corrente de miséria. Eu quebro o ciclo de depressão e de enfermidade na minha linhagem sanguínea. Pela autoridade do nome de Jesus, eu ordeno a todo espírito de confusão, todo espírito de retrocesso e todo espírito de tormento: saiam agora. Vocês não têm mais direito legal sobre a minha mente, nem sobre o meu corpo, nem sobre a minha casa. A minha vida pertence a Cristo. Eu levanto um muro de fogo ao meu redor. Eu declaro que a minha mente é território do Espírito Santo. Onde havia peso, agora há leveza. Onde havia medo, agora há poder. Onde havia bloqueio, agora há fluidez. Eu declaro que toda arma forjada contra mim não prosperará. Toda língua que se levantar em juízo contra mim, eu a condeno agora pela minha autoridade em Cristo. Eu selo este momento. Eu selo a minha casa. Eu selo a minha família. Eu decreto um novo tempo de clareza, de vitória e de paz que excede todo o entendimento. Está feito. Está selado. Está quebrado o jugo. Amém. Respire. Sinta a mudança na atmosfera. Você percebe? Quando oramos com entendimento, não há desespero. Há certeza. O mundo espiritual não é um caos incontrolável. Ele responde à ordem. E você acabou de colocar ordem na sua casa espiritual. A partir de agora, não aceite mais os pensamentos antigos. Se o medo tentar voltar, lembre-se, o contrato foi cancelado. Não reaja como vítima, governe como filho e filha de Deus. Você não foi criado para viver sob ataque constante, fugindo de sombra em sombra. Você foi criado para reinar em vida. Mantenha essa postura. Vigie suas palavras. Vigie seus sentimentos. Não reabra as portas que acabamos de fechar. Para selarmos isso publicamente, como um ato profético, eu quero que você vá aos comentários agora e declare a sua vitória. Escreva a seguinte frase: eu sou a autoridade na minha casa. Escreva isso com fé. Ao escrever, você está materializando a sua decisão. Use os comentários também para contar se você sentiu algo diferente durante a oração, ou para semear uma palavra de ânimo para outro irmão que possa estar lendo e precisando de apoio. Seja luz na vida de alguém hoje. Se este conteúdo te trouxe clareza e força, verifique se você está inscrito no canal. Nós trazemos esse tipo de alimento sólido diariamente para que você nunca mais pereça por falta de conhecimento. Ative o sino para não perder a próxima instrução e compartilhe este vídeo. Mande para aquela pessoa que você sabe que está sofrendo, lutando batalhas que ninguém vê. Você pode ser a resposta de Deus para a vida dela hoje ao enviar esse link. Mantenha-se firme, mantenha-se posicionado. A guerra já foi vencida na cruz, agora só precisamos administrar essa vitória. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração. Eu vejo você no nosso próximo encontro. Fique na paz.